muito boa noite, meus caríssimos e minhas caríssimas ouvintes do podcast do Fiz Amigos. Meu nome é Guilherme Aragão, sou estudante de licenciatura da Universidade Federal da Bahia e eu estou aqui com o meu colega que está pela primeira vez participando como apresentador do podcast, Gabriel. Olá a todos os ouvintes do podcast do Fiz Amigos. Meu nome é Gabriel, sou estudante de Física aqui da UFBA. E junto com meu colega Guilherme, a gente tem o prazer de receber aqui o professor Micaldeira, que é graduado em Física pela PUC, mestre em Física também pela PUC, doutor em Física pela University of Sussex, atualmente é professor titular da Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciências, trabalha com Física Quântica, com ênfase em informação e dissipação quântica. E a motivação para esse episódio é que ele foi citado recentemente no Prêmio Nobel de Física de 2025. Então, professor, prazer receber o senhor aí. Se quiser corrigir alguma coisa que eu falei. Não, está tudo perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou acompanhando aí a sua saudação. E, bom, tá. Perfeito, professor. A gente queria começar um pouquinho falando mais um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Sim. É legal sempre perguntar para convidados que a gente costuma saber que tem um nome muito grande na área da física, o que levou essas pessoas a escolherem a física como carreira? Principalmente para a gente como estudante, isso costuma ser uma coisa muito interessante de ouvir a resposta. Então, perguntando diretamente ao senhor, o que levou o senhor a escolher trabalhar e mexer com física? Não é fácil. Na realidade, não entrei na universidade para fazer física. Perfeito. Na época, o vestibular da PUC era unificado no Rio de Janeiro, e na PUC, em particular, a gente entrava para o Centro Técnico Científico, que englobava as engenharias, física, química e matemática. E a minha ideia era fazer engenharia elétrica, porque, evidentemente, eu sabia da existência de física, mas eu não tinha muito conhecimento do que era exatamente a profissão de físico, como que você ingressava na profissão de físico. E, para mim, na minha cabeça, uma maneira de entrar, eu sempre quis trabalhar com pesquisa, mas eu achava que era através da engenharia que eu ia conseguir fazer isso. E ao longo dos 2 primeiros anos, o curso era um curso básico e várias matérias eram comuns, tanto a física quanto a matemática, as engenharias. Então eu tive a oportunidade de ver a abordagem dos físicos e a abordagem dos engenheiros em uma determinada disciplina, como, por exemplo, mecânica. Então era bem diferente a abordagem dos engenheiros e a abordagem dos físicos. Então aquilo, e eu tinha assim um certo carinho especial pela maneira pela qual os físicos apresentavam as disciplinas. Então foi isso que me fez, na metade do 2º ano, parar de puxar as disciplinas da engenharia e começar só a puxar as disciplinas da física, optar pelas disciplinas da física. Né? Então eu montei meu currículo para fazer bacharelado em física. Sim. Então a gente queria deixar o senhor ter a oportunidade agora de falar um pouquinho sobre a sua jornada na carreira acadêmica, como foi esse processo do mestrado, doutorado. Sim, o que eu fiz na época foi, eu acabei minha graduação, entrei no mestrado e foi uma coisa interessante que eu queria trabalhar em uma determinada área que era era moda na época, que era transições de fase, grupo de renormalização, mas acabou que eu não tive oportunidade de trabalhar nisso, eu trabalhei num outro assunto. E que esse assunto, coincidentemente, foi muito útil para mim no futuro, porque era trabalhar exatamente com dissipação e mecânica quântica. Sim. Então, mas não exatamente no que eu fiz mais tarde. Mas naquela época já foi suficiente para eu ter uma noção de como abordar problemas de relaxação e dissipação em mecânica quântica. Então eu acabei meu mestrado, e acabando o mestrado eu fui para Sussex. E novamente eu queria fazer então um doutorado naquele assunto que me cativava tanto na época, que era a grande moda. E novamente eu não consegui fazer isso. E no final o que aconteceu foi que as coisas ocorreram de uma certa forma que o Tony Leggett, que era uma pessoa muito conhecida na época, tinha sido indicada para mim por outros professores da PUC mesmo, que tinham sido contemporâneos do Tony Leggett em Urbana, nos anos 60, e foi muito indicado, Tony, não, esse cara é muito bom. E eu acabei trabalhando com ele. Mas no começo eu fiquei assim um ano que eu estava trabalhando meio sozinho e ele falou assim, não, você pode trabalhar no que você quiser, mas não é a minha área. Mas depois de um ano, evidentemente, eu falei, não, chega,
Eu preciso de um projeto que eu tenho que terminar o doutorado. E aí ele me apresentou um projeto muito interessante que eu gostei. E a partir daí, então, começou toda essa história de fenômenos quânticos macroscópicos. E aí vem exatamente, surge naturalmente processos de dissipação. Então, porque eu estou falando em sistemas que não são sistemas muito pequenos, não são sistemas atômicos moleculares, são micro, nanocircuitos. Então, você começa a ter efeitos dissipativos nisso. Então, o que eu aprendi no mestrado acabou sendo muito útil para mim no doutorado. Eu sabia, pelo menos, o ponto de partida, de onde partir para começar a investigar problema de dissipação em mecânica quântica. E, naquele caso em particular, era um problema de tunelamento quântico com dissipação. Então, foi isso daí que... Então, foi basicamente a minha tese de doutorado foi estudar o problema de tunelamento quântico dissipativo. Legal, então foi praticamente uma casa. Se eu queria trabalhar com outra área, acabou trabalhar com outra área e apareceu a oportunidade. Nessa área, e aí foi muito interessante, porque juntava coisas que aí eu comecei também, despertou meu interesse em outras coisas. Isso foi muito bom, foi muito positivo. E, evidentemente, aquela coisa que eu queria trabalhar sempre, no final das contas, apareceu na minha vida aqui e ali, mas não foi assim o carro-chefe. O carro-chefe da minha carreira, então, eu posso dizer que é essa área de fenômenos quânticos macroscópicos, dissipação quântica. E isso daí foi o carro-chefe. Trabalho também em sistemas correlacionados de baixa dimensionalidade, mas, fundamentalmente, até muitas vezes eu deixava isso de lado e tentava me dedicar a outros problemas, mas acabava, uma forma ou outra, essa área voltava na minha frente. Okay, tá aí. A área clamando pelo senhor. Ela de novo, então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta mais de curiosidade mesmo. Como é que é essa questão de você estudar fora? É muito difícil, é muito a cultura, o contato com as pessoas, etc. Tem uma dificuldade muito grande do dia a dia, é mais fácil? Como é que é a situação? Olha, contando na minha experiência. A minha experiência, eu tinha uma bolsa brasileira, tinha uma bolsa da CAPES, e então eu não tinha nenhuma obrigação, assim, em termos de ensino na pós-graduação, nada. Então eu podia me dedicar integralmente à minha tese, e foi muito bom. Foi muito bom porque você se expõe a uma nova cultura, e você vê coisas novas, e você vê como funciona uma outra universidade, e é bom para você estabelecer critérios para comparar mais tarde o que é feito aqui, o que é feito lá, e não que você vá copiar, mas que você tenha experiência de alguma coisa que deu certo e como funciona de uma maneira mais eficiente do que aqui, às vezes. Então, foi muito bom. Para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Fazer um doutorado fora. Certo, então, só para a gente falar um pouco mais sobre o seu trabalho, né, para os nossos ouvintes também entenderem um pouco mais, como que você consegue assim, explicar para os nossos ouvintes, que é um público geral, o que você efetivamente trabalha hoje e um pouco do seu trabalho lá na época do doutorado? Né? A questão é a seguinte, o meu trabalho de doutorado foi o trabalho que foi citado no Nobel. Né? Então, a minha tese foi concluída em 1980, nosso trabalho saiu no comecinho de 1981 e logo começou a ter um impacto muito forte na comunidade. Mas em 1985, 6, quer dizer, 5 anos depois, o que aconteceu foi que esse grupo conseguiu fazer o primeiro experimento, não o primeiro experimento, outros já tinham sido feitos, mas não tão confiáveis, tão precisos. Tá? E eles acabaram fazendo, e a constatação foi o trabalho desses que foram agraciados esse ano com o Nobel. Clark, Debouret e John Martinez. Então, eles fizeram trabalhos em 85, 6. Então, vocês estão vendo que a premiação veio 40 anos depois. Sim. Tá? Então, quer dizer, e o meu trabalho que se encaixa nisso, que foi realmente o que eles mediram no experimento deles, os nossos resultados teóricos, nossas previsões teóricas, então isso aí tem 45 anos. Então, agora, o que aconteceu com essa área é que essa área começou inicialmente, era um problema de física fundamental,
e nós queríamos investigar uma coisa que ninguém tinha investigado até ali. Aliás, tinha, mas era um problema teórico sem muito apelo prático. Não é, nota que não é apelo tecnológico, não, hein? Sim. Não tinha nenhum exemplo na natureza que você pudesse dizer onde você vai estudar tunelamento dissipativo. Mas a gente não só resolveu o problema, como resolveu o problema dentro de um contexto claro. Nós estávamos falando de dispositivos supercondutores. E então eles apresentavam esse fenômeno. E então tem todos os desdobramentos mas aquilo dali, no começo então era uma questão geral, mas ao longo do tempo, porque naquela década de 1980, as coisas estavam paralelamente sendo desenvolvidas. A gente desenvolveu essa área, e por outro lado, o pessoal começava a falar em computação e informação quântica. Mas a rigor, em princípio, nada a ver. Mas ao longo do tempo, os dispositivos que a gente tinha tratado passaram a ser candidatos fortes a serem usados como qubits, que eram os elementos fundamentais para você implementar a computação quântica. Então, essas coisas, 10 anos depois, quer dizer, estamos na década agora de 90, de 1990 a 2000 foi quando essa coisa teve um impulso enorme, mas agora dando uma guinada do fundamental, da física fundamental para a aplicação. O pessoal começou a usar vários dos dispositivos supercondutores que a gente tinha investigado, com o intuito agora de desenvolver processadores quânticos. Perfeito. Sobre esse problema no geral mesmo, para os nossos ouvintes que não sabiam absolutamente nada de mecânica quântica, para os calouros que acabaram de entrar na faculdade, o que é esse problema? O que foi que efetivamente o senhor trabalhou? O problema é que a física, o que você resolve, tá? Com a física de Newton, Maxwell, etc., você resolve isso numa determinada escala, a chamada escala macroscópica, que é a escala que a gente está acostumado a conviver com ela. Se você começa a entrar em escalas muito, muito pequenas, como por exemplo, 1/1000º do metro, você começa a ter efeitos que são efeitos inesperados, efeitos inusitados. E esses efeitos, para você conseguir explicar esses efeitos, você teve que desenvolver uma nova teoria física. Sim. Essa teoria é a mecânica quântica. E então, agora, essa teoria nova, eu não vou entrar em detalhe de como essa coisa foi feita, mas a gente pode dar poucos exemplos de, assim, vamos falar logo do tunelamento. Eu não gosto de dar muito esse exemplo, porque eu não acho que ele é o mais preciso, mas ele é o mais fácil da pessoa ver. Eu jogo uma bola numa parede, como o pessoal, na hora que eles anunciaram o Nobel, como eles falaram. Eu pego uma bola, jogo numa parede, essa bola bate e volta. Se eu estivesse fazendo uma experiência equivalente a isso, no universo atômico, subatômico, o que iria acontecer é que essa bola teria a chance de voltar ou teria a chance de passar pela parede. Então existe uma forma da gente explicar por que isso acontece. Tá? Em mecânica quântica existe uma equação, que precisa tratá-la. Muito bem. A questão toda é que essa equação ela não é compatível com efeitos de dissipação. Os efeitos de dissipação são efeitos de você rolar uma bola, um objeto empurra numa mesa e ele vai parar, ele para por atrito. Ou senão você tem um fluido viscoso, você tem uma partícula no fluido viscoso, ela vai sofrer uma força de freamento. E a mecânica quântica, as equações que a gente conhece da mecânica quântica, elas não são equações que, na sua forma mais canônica, fundamental, elas não são preparadas para tratar de dissipação. Então, por um lado, você tem efeitos inusitados e você tem um outro efeito, que é um efeito que, em geral, é um efeito clássico, mas quando você começa a convergir, eu falei em escalas de comprimento do muito pequeno e do muito grande, mas existe um meio de campo entre 1/1000º e 1/1000º do metro. Nessa distância, nessa escala de comprimento, as duas coisas ocorrem. Então é como se eu tivesse coisas que só aconteceriam no átomo, agora eu começo a ter um átomo gigante. E o átomo gigante, o que ele faz? Porque o átomo gigante, ele não pode ser desacoplado do seu meio ambiente. Então é o meio ambiente que faz a dissipação. É o meio ambiente que rouba a energia do seu sistema. Então é isso que é fundamental.
Entende? Como que você vai conciliar essas coisas? Então, a ideia para resolver esse problema foi, de fato, tentar levar em conta que o seu átomo grandão está acoplado com vários graus de liberdade que são do meio ambiente. Né? Como o bloco que vai deslizar na mesa está acoplado, tem um acoplamento entre a superfície do bloco e da mesa. Né? Então, a maneira de resolver esse problema foi falar, não, vamos ser pragmáticos, você não precisa de criar uma nova teoria, o que você tem que fazer é saber incluir o meio ambiente de uma forma prática. E foi isso que a gente teve sucesso em fazer. Okay. Então, com relação ao trabalho do senhor que foi citado no Prêmio Nobel, né? Como que o senhor enxerga a importância dessa citação para a ciência brasileira, para o desenvolvimento da ciência brasileira em si? Olha, se eu disser para você, não, esse trabalho vai resolver várias coisas fundamentais, vai te dar, pode dar. Mas aquela coisa, isso daí já está sendo investigado em vários lugares. Então, a ciência brasileira, eu gosto de responder essa pergunta não de uma forma técnica, mas talvez de uma forma política. Né? Eu acho que o grande mérito aí da brincadeira é mostrar que nós podemos fazer sim. Perfeito. Tá? Nós temos plenas condições de fazer o que nós quisermos. Tá? E que for necessário. Agora, o que é necessário fazer? Como é que você vai tomar essa decisão? Entende? Isso é outra história. Mas uma vez tomadas decisões, nós podemos sim fazer várias coisas nesse país. E há vários exemplos de sucesso que foram coisas geradas no Brasil, por brasileiros. No meu caso em particular não é esse, o que eu fiz foi fora do Brasil, mas poderia ter sido feito também aqui. Agora, para que o trabalho que eu fiz tivesse sido feito no Brasil, nota que existe um ambiente onde as coisas são desenvolvidas. Entende? É muito difícil você, na sua sala, só pensando em problemas fundamentais, dar um tiro muito certo. Entende? É preciso que você tenha um ambiente, que você tenha essa retroalimentação, em que você consegue, uma determinada tecnologia, medir, e que você fala, opa, medir isso aqui é um resultado interessante. E depois você vai modelar isso. É o método científico, né? É o método científico. Então, repara que se você quiser pegar o método científico, pegar uma carona nele, a partir de um certo ponto, você não vai chegar muito longe, né? Você tem que ter a coisa plena, um ciclo perfeito, entende? De observar, reproduzir, é fundamental, modelar e prever. E de novo medir. Isso é o método. Então, eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo. Então, é fundamental isso. Que a gente tenha um ambiente para a gente poder buscar soluções para problemas interessantes, mas ao mesmo tempo alguém está clamando por novas tecnologias que também vão ser úteis para você fazer medidas, e essa coisa vai dessa forma. Agora, a mensagem clara é que nós temos competência sim. Perfeito. Isso daí é fundamental. Eu queria perguntar, o senhor fala muito sobre novas tecnologias e sobre perspectivas no futuro. O senhor está numa das áreas que é considerada a pioneira de avanço científico na física como um todo. Como é que o senhor enxerga o avanço dessa área com a evolução tecnológica nos próximos anos? O senhor espera que vai ter muitas novas descobertas, muitas novas teorias? O senhor acha que vai ter uma estagnação de alguma forma? Olha, é muito fácil responder essa pergunta. Perfeito. Porque eu não tenho a menor ideia. Não, porque a coisa funciona assim. O grande mérito, talvez, de coisas que estão sendo desenvolvidas agora, não vem a ser o que o pessoal está mirando nesse momento exato. Não estou dizendo que as pessoas não devam mirar no que elas estão mirando, não. Elas devem perseguir, que é a coisa mais imediata. Mas quem me garante que daqui a 20 anos vai ser exatamente esse o enfoque? Vou te dar um exemplo claro, que eu gosto sempre de dar. Tem uns exemplos que eu estou considerando os meus exemplos canônicos. E esse é o laser, né? Quando o laser foi desenvolvido lá nos anos 60, né, no final dos 50, ninguém jamais imaginaria que você iria fazer um dispositivo para fazer operação de catarata. Perfeito. Você imaginaria? Ninguém imagina. Aliás, o próprio pesquisador que desenvolveu o laser, ele disse
Eu tenho uma solução em busca de um problema. E era evidente, tinha realmente uma solução, era uma coisa importantíssima, amplificador de luz, etc. Mas, claro, o pessoal já visualizava ali imediatamente alguma coisa. Por exemplo, já na parte armamentista é evidente, fazer um laser potente, tudo isso. Claro, mas você teve inúmeras aplicações do laser. Desde aplicações para fazer física, para experimentos em laboratório de física moderna, até agora operação de catarata. E passando pela impressora laser e tantas outras coisas. Então, a gente nunca sabe. E o que é mais interessante da aplicação de determinadas descobertas e desenvolvimentos teóricos é exatamente isso. É o fato de que essas coisas têm esse processo de vai e vem, essa retroalimentação, em 2 décadas que proporciona uma coisa completamente inesperada. Isso daí, é assim que funciona. Eu não vou te dar só. Tem vários exemplos que você pode encaixar. É muito. Então, agora, claro que muitas vezes. Outra coisa, então você pode me perguntar, então você não acredita quando você senta no laboratório para desenvolver uma coisa com um propósito bem claro? Não, existe, claro. Mas isso eu costumo até chamar de desenvolvimento. Tá? Conheço toda uma teoria, conheço já algumas aplicações, e eu quero desenvolver agora um dispositivo que vai ter uma finalidade tal, etc, etc. Muito bem, ok, você pode fazer isso, e deve. Mas, nós estamos falando assim de você ter uma teoria, foi testada, está sendo desenvolvido numa determinada linha, mas será que é só aquilo dali que pode ser feito? Você vai ter outras coisas aparecendo. Está entendendo? Então, tem sim, você sentar e desenvolver uma coisa sob encomenda. Isso é fato. Claro que tem. E tem outras que não, tem outras que vão surgir simplesmente desse processo de feedback. Bom, já nos encaminhando para o final do episódio, nós temos mais 2 perguntas. Uma delas é uma curiosidade pessoal minha. E aí, mais sobre pessoal para o senhor, né? Porque a gente trabalha com física, a gente propõe modelos, e a gente espera que os nossos modelos sejam comprovados como sendo verdadeiros, e quando a gente vê que esses modelos recebem algum tipo de reconhecimento de alguma forma, a gente fica muito feliz. E o senhor, em específico, teve uma comprovação de que o seu modelo estava correto experimentalmente e foi reconhecido por um prêmio Nobel. Qual é a sensação de ser reconhecido dessa forma? Devia cumprir. Não, é claro que é uma coisa incrível, e saber que o seu trabalho realmente foi um trabalho fundamental para o grupo que foi agraciado com o Nobel. Basicamente, fizeram medidas do que a gente fazia de previsão teórica. Então, isso daí é um prazer enorme. Perfeito. Saber que o seu trabalho teve esse impacto. Então, você pode falar assim. Aí eu me lembro muitas vezes até alguns colegas, que depois até eles reconheceram que estavam errados, muito antes do Nobel, dessa citação. O pessoal fala assim, mas para que serve isso daí? O pessoal sempre tem essa coisa, mas para que serve isso, né? Aí você fala assim... Aí, para que serve? Então, essa é fácil também. Então, já encaminhando para o final, né? Nosso projeto aqui ele é voltado para a divulgação da ciência para o público geral, né? E a gente queria perguntar para o senhor se o senhor consome produtos de divulgação científica, se o senhor consegue recomendar para os nossos ouvintes algum conteúdo desse tipo. Eu já consumiu, né? Eu sou plenamente favorável à divulgação científica, plena, tá? Mas de uma forma cuidadosa. Perfeito. E eu tenho um cuidado muito grande, quando eu vejo até muita gente preparando uma aqui de divulgação, aí eu olho aquilo e falo, caramba, se for um aluno universitário, vai entender isso aí. Agora, se for uma pessoa completamente leiga, será que essa pessoa vai entender? Sim. Até mesmo os termos que você usa.
Então, eu acho divulgação científica uma coisa extremamente complexa. Porque você vai ter que entrar na terminologia que com a qual a pessoa está acostumada e aquelas coisas que elas vão poder fazer imagens e ter intuições. Então, na hora que você tem que, de alguma maneira, mostrar que o inusitado, o estranho vai acontecer mesmo com essas coisas que elas estão falando, entende? Você tem que criar exemplos, sejam exemplos acessíveis às pessoas. Sim. Porque senão a pessoa não entende. Porque senão a pessoa acha que entende. E ela sai usando também aqueles mesmos termos técnicos. E aí surge a famosa maquiagem quântica. Exatamente. A cura quântica. Exato. E vai para aí fora. Entende? Então, é muito perigoso. É extremamente necessário e extremamente perigoso. Você tem que saber fazer muito bem a divulgação científica. E a minha contribuição em particular para ele foi preparar um par de seminários que eu dou para leigos. Perfeito. Entende? E aí, modéstia à parte, tem até um pouquinho de sucesso esse seminário, o pessoal gosta. Mas eu procurei fazer um esforço enorme para evitar termo técnico. Não pode ter termo técnico. Não pode, é proibido ter termo técnico. Aí depois lá é inevitável. Tem uma hora que você vai querer partir de alguns experimentos de mecânica quântica básicos, e daqui a pouco está falando em qubit. Então, em algum momento você vai dar aquela acelerada. Mas tem que ter um recado bem acessível para as pessoas. Sim. É importante. A minha única contribuição, então, é um par de seminários. Mas o senhor consome algum tipo de material, tipo algum artigo que o senhor acha legal recomendar para os nossos ouvintes, algum canal, alguma coisa do tipo? Olha, no momento não. No momento eu poderia falar alguma coisa aqui, mas eu preferia... Tudo bem. Se eu fosse falar alguma coisa, eu preferia falar com convicção, Perfeito. com certeza. Como eu não vou ter certeza para isso, então eu prefiro Tudo bem. não responder essa. É isso. Muito obrigado pela participação, professor. Eu primeiro gostaria de agradecer a Gabriel pela participação. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite. Tá? E muito obrigado, professor amigo, por ter tirado um tempinho para poder participar desse projeto. A gente se sente muito honrado de ter o senhor aqui. Quem se sente honrado sou eu, com essa entrevista, e foi muito bom passar essas informações para o público em geral e para a audiência de vocês. Perfeito. É Muito isso, obrigado. meus caríssimos ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau.